Mais imposto, mais imposto, mais imposto. A última renda fixa boa, que era 100% isenta do imposto, não será mais. Fernando Haddad, o nosso querido ministro da Fazenda, para compensar essa confusão do IOF, acabou de anunciar que agora LCA e LCI vão ser tributados em 5%. Antes era o último investimento bom que não tinha imposto. Agora ninguém escapa mais das mãos do leão. Nesse vídeo, urgente, sem edição, direto ao ponto, eu vou te explicar o contexto para que você não fique voando. Vou te explicar também o que está acontecendo, vou te explicar os perigos e vou também trazer soluções. Então, segura esse dedo e vem comigo até o final descobrir agora. Já curte, já compartilha, porque essa é a nossa única arma. Ficar só reclamando aí do outro lado da tela não adianta. Você tem que compartilhar, você tem que informar o maior número de pessoas do que está acontecendo no mundo dos investimentos e não ficar paralisado. Então, já curte, já compartilha, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, porque diariamente eu estou trazendo informações que vão te ajudando a passar por essas turbulências que acontecem. Então, Haddad anuncia a cobrança de 5% de imposto de renda em cima do LCA e LCI. Isso veio ali junto com a narrativa, né, para mim, uma grande cortina de fumaça, uma narrativa de aumentar imposto nas bets. Isso aí, ok, concordo, perfeito. Não é porque o governo tomou uma decisão ruim que eu vou dizer, do LCA e LCI, que eu vou dizer que é ruim tributar bet. É para tributar infinito, porque é uma praga, uma coisa que destrói a educação financeira do Brasil. Certo? Mas vamos lá, vamos para os contextos e para as motivações dessa questão do LCA e LCI, que para mim foi terrível. Para os investidores foi uma medida horrorosa. Horrorosa, horrorosa, horrorosa. Mas o impacto político é muito pouco. Por quê? Porque só 2% da população investe. O brasileiro não tem educação financeira. Se tivessem, eles nunca iam tributar LCA e LCI. Mas, vamos seguir. Então, qual o motivo real por trás da mudança? O Haddad editou uma medida provisória após pressões do Congresso e do mercado buscando ali recalibrar o IOF. Todo mundo disse que não prestava e tal, não sei o que, deu uma conotação horrível, o Congresso disse que não ia aprovar, então ele buscou um reequilíbrio. Pressões de grandes players. A gente vê ali empresários e banqueiros, BTG, Febraban e Itaú, pressionam por freio nos gastos e alertam sobre o desequilíbrio fiscal. O próprio CEO do Itaú, ele chama a dívida pública de preocupante. É preocupante o que a gente vive. Não é o Alberto que está dizendo, o CEO do Itaú, o maior banco do nosso país. Então, é uma busca por uma compensação fiscal para essa loucura do IOF. Impactos diretos para o investidor, para mim, para você. Fim da tranquilidade fiscal. LCA e LCI. Antes eram isentas de imposto. Você podia investir e 100% do lucro ficava no seu bolso. Agora, 5% do lucro vão para o governo federal, exatamente para compensar essa medida do IOF. O que acontece na prática? Falando feijão com arroz que funciona, que é exatamente o que eu faço aqui sempre. É por isso que eu digo, me segue, se inscreve nesse canal, porque eu falo simples, eu falo fácil, eu falo uma linguagem que todo brasileiro entende. Então, o ganho líquido cai, menos dinheiro no seu bolso. Então, sobra menos grana dentro do seu bolso. A taxação reduz também a atratividade frente a outros ativos. Vai ficar menos atrativo investir em LCA e LCI, até porque ele tem outro grande problema, que é a questão do prazo para poder sacar o dinheiro. E o governo já mexeu nisso também. Antigamente, LCA e LCI tinha um prazo ali para saque de 3 meses. O governo foi lá, mexeu, jogou para 9 meses, 12 meses e fica nesse impasse. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas por quê? Porque era um investimento que não tinha cobrança
do imposto de renda. Então, era atrativo. Agora, acabou a atração. Não tem mais atratividade. O governo foi lá e, pá, 5%. Já os fundos de investimento e tesouro direto seguem tributados, já eram tributados. Então, fundo de investimento, tesouro direto, que é o Selic, IPCA, prefixado, os CDBs, todos o governo, ó, tem a parte dele, já tinha, no caso, 30 primeiros dias IOF, e a partir disso, temos o imposto de renda em tabela regressiva. O que acontece? A tabela... O que é a tabela regressiva? Só explicando para você. Quanto mais tempo o dinheiro fica no investimento, no Tesouro Selic da vida, por exemplo, menos imposto você vai pagar. E o imposto está em cima do lucro, tá? Bem importante dizer, esse 5% no LCA e LCI é em cima do lucro que você vai pagar, esse imposto em cima do Tesouro Selic é em cima do lucro que você vai pagar. Sabe qual é o grande problema? Vários grandes problemas. Mas o primeiro, o povo que já investe na poupança vai voltar para a poupança. Ou vai dizer, ai, a poupança é a melhor coisa do mundo. Ridículo, ridículo. Sabe por quê? Porque a poupança não tem imposto. Vocês acreditam? A poupança não tem imposto. Mas um exemplo prático. Hoje, a gente tem Selic 14,75%. A regra da poupança é a seguinte, quando a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança paga 6% ao ano. É fixo. 6% ao ano mais taxa referencial. É fixo. E o Tesouro Selic, e o CDB, e o LCA e LCI, vamos colocar ele dentro desse cesto, eles pagam com base na Selic. Em outras palavras, cada vez que a Selic sobe, ela provavelmente vai subir mais, porque o governo não consegue controlar a inflação, então vai jogar a Selic para cima, a poupança, ó, vai se distanciando. Mas o brasileiro, como é extremamente leigo, o brasileiro que não gosta desse tipo de vídeo, e eu parabenizo você que já viu até aqui, mas o brasileiro comum não gosta de se informar, não gosta desse tipo de vídeo, gosta de fofoca, gosta de saber do Neymar, gosta de saber da Virgínia, gosta de saber da Fazenda, do Big Brother. Isso aí o brasileiro ama de paixão. Gosta de saber se a Virgínia e o Zé Felipe se separaram, se eles vão voltar, qual foi o motivo do término. Vai ajudar com uma beleza saber qual o motivo do término. Vai mudar a vida dos brasileiros, dos milhões que curtiram a publicação, dos sei lá quantos que compartilharam. Suco de Brasil. Se importar com o que não importa, se importar com o que não muda... Sem palavrão, Alberto. O que não muda nada na vida. Porque eu fico revoltado. E um vídeo desse provavelmente tem uma audiência baixa, com informações ultra valiosas, com informações que servem para que você possa se defender, com informações que servem para que você não fique perdendo dinheiro, por exemplo, na poupança, porque deixar dinheiro na poupança é perder literalmente dinheiro, é deixar bilhões no bolso do banco. Mas o povo não se importa. Mas parabéns você que está aqui. E me fala aí nos comentários, eu quero ver, eu quero te conhecer. Você que está chegando agora, você que já assiste meus vídeos, deixa aí nos comentários, eu estou aqui. Você é uma pessoa diferenciada. Você será milionário, porque o conhecimento vale mais do que dinheiro, está escrito lá na Bíblia. Então, outros problemas. O governo só corrige conta dele. Quem perde somos nós. A mudança corrige distorções fiscais, mas é mais imposto. E quem banca são os investidores, somos nós que estamos ali buscando, lutando, tirando um pouco todos os meses do nosso salário de forma sofrida, batalhando, mas o governo vem cá. Pressão para reformas estruturais. O setor privado, os banqueiros, os empresários, eles pedem ampla reforma, não apenas em taxas, não apenas em juros, porque eles questionam, eles estão certos. Por que não mexe nos gastos do governo? Para que tanto luxo? Para que tanta gente na máquina do governo? Seria uma forma espetacular de economizar imposto, de economizar grana, de fazer mais grana, porque o imposto é para ter mais grana no cofre, para poder bancar as coisas do governo. E aquela máquina gigantesca. E é por isso que o mercado é tão pé da vida com esse governo.
E eu não estou falando de mim, a minha opinião pouco importa. O mercado fica estressado por isso, porque a medida do governo é aumentar imposto, é sangrar no nosso bolso. Bolso que já está tão sangrando com inflação e com os caramba. Por isso que eu volto a pedir, a nossa única arma é o conhecimento. Ou você curte esse vídeo para ir para mais pessoas, ou você compartilha com o grupo do trabalho, pega o link no WhatsApp. A gente precisa que essas pessoas se informem. A gente precisa que entendam o que está acontecendo e se defenda, porque dá para se defender. Dá para se defender. Porque essa dívida pública ela pode crescer 3 pontos por ano. E só aumentar juros e aumentar a inflação e aumentar, na verdade, aumentar a inflação, só aumentar a Selic não adianta. Tem que ter reforma estrutural, tem que ter diminuição de gastos no governo, tem que ter, não adianta. O Brasil não vai aguentar tudo isso. E o pior, está chegando um tempo de eleição. Está chegando um tempo que vem medidas populistas para tentar a reeleição e isso ferra ainda mais com a economia. Onde é que a gente vai parar, gente? Onde é que a gente vai parar? Mas calma. Você pode seguir por um caminho diferente. Você pode, durante a crise, ser o vendedor. Você pode, durante a crise, ser o vendedor de lenços. Como, Alberto? Como? Não adiar. Educação financeira é urgente, é para ontem. Você tem que entender a questão do imposto, essa tributação regressiva, a janela ideal de saída do dinheiro, como fazer o saldo líquido valer mais. Por exemplo, o que tem de gente que saca o Tesouro Selic nos 30 primeiros dias e paga IOF sem precisão é uma tristeza. Por quê? Porque a ignorância custa caro demais. Existem ativos que ainda podem ali te poupar imposto, PGBL, VGBL. Existem ativos que você consegue pagar menos imposto. Existem ativos que você coloca como o Tesouro Selic e quanto mais tempo ficar, menos imposto você paga. Então, planejamento fiscal inteligente. Tudo isso vem da educação financeira. Dentro da renda variável, nós ainda temos investimentos isentos de imposto. Exemplo, ações, dividendos são isentos de imposto. Fundos imobiliários, o aluguel, isento de imposto. Então tem que misturar, tem que ter renda fixa tributada. Ok, agora não tem mais para onde escapar. Melhor, a única que não é tributada é a poupança, mas no final das contas, LCA, LCI, CDB e Tesouro Selic são melhores, botam mais dinheiro no nosso bolso, apesar de ter agora participação do governo em 100%, não tem mais escapatória. Mas ter fundos imobiliários são isentos, ter ações, dividendos são isentos, ter mercado americano é muito importante por causa dessa confusão, por causa da inflação que não é controlada, por conta de um governo que não está nem aí para a economia, só quer saber de reeleição e medidas populistas. E se o Brasil quebrar? E se o Brasil for à falência? Você vai também. Não adianta ser rico. Não adianta ser rico só em real. Tem que ser rico também em dólar. Tem que ter grana também em dólar. Tem que ter parte do seu dinheiro fora do Brasil. Então, é exatamente o que eu ensino aqui, sempre, de forma simples, fácil e objetiva. Trabalhe, faça sobrar dinheiro, invista um pouco em boas ações, bons fundos imobiliários, uma boa renda fixa, um bom mercado americano, uma pitada de criptomoedas. Repete o processo todos os meses e com isso você vai conseguir ganhar grana. Essa que é a verdade. Você vai conseguir ganhar grana, porque a inflação faz também os ativos se valorizarem. E quando o Brasil conseguir se libertar dessa crise infinita, quem investe hoje vai voar. E se não se libertar, a gente tem dinheiro fora do Brasil e tá tudo bem. Foco no que está sob o nosso controle. Entre no meu canal oficial do Telegram, tá aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo na descrição, entra, porque por lá eu vou te atualizando de notícias, por lá eu vou te atualizando de novas coisas que vão acontecendo, eu compartilho materiais, planilhas, e-books, é a nossa única arma contra esses desmandos, contra esse sistema poderoso. A nossa única arma é a educação financeira. A nossa única arma é entender
o conhecimento vale mais do que dinheiro. E eles não querem que você entenda o que está acontecendo e o que eles estão fazendo. Então, entendeu? Curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Em resumo, eles tributarão porque precisam. Mas se você jogar no tabuleiro certo e aprender as regras, você pode praticamente não pagar imposto. Então, gente, entra no meu canal do Telegram. Conhecimento vale mais do que dinheiro. Já tem um próximo vídeo aqui na tela. Assiste, porque agora, mais do que nunca, você precisa, sim, aprender sobre investimentos saudáveis. Combinado? A gente se encontra. Qualquer dúvida, deixa por aqui. Um abraço. Assiste o vídeo que está na tela. Não deixe de adquirir conhecimento. É a nossa única escapatória. Bora, assiste.